Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Dando continuidade, né, nós estamos dando continuidade à formação que a gente está trabalhando de catequese de adultos. Essa formação que é sobre sacramentos neste momento, é o 29º encontro para catequese de adultos, e nós estamos neste 4º encontro falando sobre o sacramento da Eucaristia. Hoje nós falamos sacramentos de maneira geral, falamos sobre o sacramento do batismo, sobre o sacramento da confirmação, como assim a ordem estabelecida no Catecismo da Igreja, e agora vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu tenho minha fiel amiga Luciana, o Fábio, o Wagner, a Maria Lúcia, a Marcelena, todo mundo aí participando já, né? E você que está vindo depois, fique bem à vontade. Vocês que estão ao vivo podem fazer perguntas, porque nós vamos abordar vários aspectos bem importantes sobre a Eucaristia, mas há muitos outros aspectos a serem abordados. Então nós não podemos abordar tudo, porque tem vários direcionamentos. Aqui o objetivo é vocês entenderem e terem conhecimento para vocês dizerem o sim de vocês na profissão de fé, e no dia do crisma de vocês, ou então no dia a dia, vocês entenderem o que é isso que vocês estão recebendo, esse sacramento maravilhoso, fantástico, que para nós que somos limitados, que gostamos de sentidos, de tocar,
de degustar, de ter o paladar, de ter o tato, de ter o olfato. Esse sacramento é um que é mais palatável, é um sacramento que os nossos sentidos conseguem alcançar, diferente dos demais sacramentos. Esse não, ele está ali, você sente na sua boca o pão, o vinho, você pode tocar, você vê, né? Os demais sacramentos não, mas tem igual valor, são sacramentos, são sinais de Cristo no meio de nós. Esse é porque a gente consegue ver e consegue transcender com mais facilidade. Jesus Cristo também está presente no meio de nós, além da Eucaristia, nos nossos irmãos. Então ele está no pão e no vinho, e nós podemos ver e tocar e adorar, mas ele está nos nossos irmãos, né, também. Mas esse sacramento nos coloca, para nossa limitação, né, por causa de nossa limitação, melhor dizendo, mais próximos de Jesus. É mais fácil sentir, tocar, provar de Jesus através desse sacramento. Então nós vamos dar sequência. Como eu sempre estou usando durante esse tema Eucaristia, é uma formação, um material que eu peguei de Portugal, enxertei outros vários materiais. No final a gente vai dar a ficha técnica para vocês, para dar o reconhecimento de quem eu peguei informações, além das informações que eu inseri lendo o catecismo, que eu julguei interessante para o conhecimento de vocês que estão caminhando na fé e que precisam entender muita coisa, tá? As perguntas estão abertas no chat, tá? No chat. A minha amiga Dilma, que é do Centro Irmão Nélia Marinho, tá aqui também. Um abração, Dilma, né? E vamos em frente. E quem está assistindo sem ser ao vivo, pode colocar nos comentários suas perguntas e nós vamos respondê-las. Nós vamos criar neste canal uma sessão de perguntas e respostas, tá? Mas eu vou divulgar no outro vídeo, tá bom assim? Vamos ver se semana que vem a gente consegue sair com este vídeo, ok? Quando nós falamos de sacramento da Eucaristia, eu coloco aqui a parte relativa ao Catecismo da Igreja, tá? Catecismo da Igreja Católica, que vai dos números 13 e 23, aí todos esses números, tá? Olha aqui quanta coisa nossa igreja nos ensina, e esse é o resumo, tá? Nem é tudo, tá? Até o número aqui 19, tá? É disso que nós estamos tratando aqui, incluindo algumas coisas do Código de Direito Canônico, de alguns outros documentos da Igreja que tratam muito fortemente sobre a Eucaristia, tá? Vamos em frente, meus irmãos. Quem quiser pode dar depois uma olhadinha aí no Catecismo da Igreja, tá? Comecemos. Alguns pontos desse catecismo, né? O número 1322, que é o primeiro que fala de Eucaristia como sacramento, diz: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Vocês lembram que quando eu falei de sacramentos, os 3 primeiros sacramentos, o batismo, a confirmação ou crisma e a Eucaristia, a Igreja chama de sacramentos da iniciação cristã. Eles acompanham os primeiros passos da vida do cristão, tá? O batismo, você entra na igreja, recebe a graça santificante.
Na crisma você está na idade da razão, como eu falei lá no Código de Direito Canônico, estipula em torno de 16 anos a idade da razão. Aqui a diocese tem o poder de mexer nessa idade, aqui na Arquidiocese de Fortaleza é 15 anos a idade mínima, e você tem, onde você, através da confirmação, tem um aumento dessa graça santificante, recebe uma missão, né? Aquele tapinha que o bispo dá e diz: desperta tu que dormes. Ele não diz, mas está implícito, né? E aí, encerrando esses sacramentos da iniciação cristã, nós temos o sacramento da Eucaristia, que nos dá, diferente do batismo e da crisma, que você só pode ter uma vez porque eles têm um selo indelével, esse sacramento nós podemos vivenciar durante toda a nossa vida, tá? Vamos ver outros aspectos. Continua o catecismo. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio pelo batismo, lembrem que lá no batismo nós temos o muno sacerdotal, nós somos chamados a nos sacrificar pelos outros, e foram configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação. Estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Se nós recebemos o munus de sacerdote, sacerdotal, no batismo, aqui nós passamos a participar do próprio sacrifício desse sacerdote maior que é Jesus. Uma constituição, uma carta encíclica chamada Mysterium Fidei, se eu não me engano, de Paulo VI, ela fala que o sacramento no qual os fiéis comem pela Sagrada Comunhão a carne de Cristo e bebem do seu sangue, recebendo assim a graça, antecipação da vida eterna e remédio da imortalidade. Segundo as palavras do Senhor, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Ok? E aí outra citação, o número seguinte, o 1323 do Catecismo, diz: na última ceia, na noite em que foi entregue, Nosso Senhor instituiu o sacrifício eucarístico do corpo e sangue. Por ele perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. São palavras que o Catecismo escreve, os dois primeiros artigos do Catecismo sobre a Eucaristia, e já dizem muito, tá? Um abraço para Rosa Diógenes, que está aqui no canal também, e vamos em frente, tá? A Marcelena comemorando que o som deu certo. Eu passei uns 5 minutos falando sem som aqui, empolgado, olha aí. Mas vou cortar, não se preocupe não. Para quem vai assistir mais tarde, vai pegar esse comentário, mas já vai ter o som. Vamos em frente. Quando foi instituída a Eucaristia? Primeira pergunta. A gente teve algumas discussões. Existe uma visão teológica que fala que todos os sacramentos saem do lado de Jesus, quando o soldado empurra aquela lança e sai sangue e água dali. Teologicamente a gente pode dizer que várias coisas saíram dali, os dons, os sacramentos, a própria igreja, mas a certidão de nascimento, como a gente fala, que foi do batismo, teve a sua, que foi da confirmação, teve a sua. Aqui da Eucaristia nós temos a última ceia, a ceia pascal, que é conhecido também como o Lava Pés, né, que está presente nos evangelhos, e diz assim: tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim, sabendo que é a hora de partir deste mundo para regressar ao Pai. No decorrer de uma refeição,
lavou-lhe os pés e deu-lhes o mandamento do amor, para lhes deixar uma garantia deste amor, para jamais se afastar dos seus e para os tornar participantes da sua Páscoa. Mais uma vez, né? A Eucaristia, nós somos parte do sacrifício de Jesus. Vamos lá. Instituiu a Eucaristia como memorial de sua morte e da sua ressurreição, e ordenou aos seus apóstolos que celebrassem até o seu regresso. Constituiu-os então sacerdote no Novo Testamento. Vamos em frente. O Carlos, meu amigo Carlos Jeves também está aí, dando aula. Quando nós falamos que, no slide anterior, que chegada a hora, no decorrer de uma refeição, nós estamos falando do momento da Páscoa. Então, naquele momento, Jesus, no momento que era celebrado a Páscoa, né, os apóstolos perguntam: Senhor, onde quereis que nós preparemos a Páscoa? Então Jesus indica a casa, o local, e entrega esse memorial. Esse memorial não, porque ali foi um momento, memorial é o que nós fazemos. Neste momento ele institui a Eucaristia, logo depois do lava-pés. Era uma Páscoa que nós vimos a Páscoa nas nossas formações, há uns 15, 20 encontros, nós falamos sobre a Páscoa, e é ali que se celebrava a refeição da Páscoa. Então nós vamos começar, para falar de Eucaristia, nós temos que falar de Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante para os judeus. Jesus era um judeu, todos os discípulos apóstolos eram judeus, e essa era a festa mais importante para os judeus, porque eles recordam a sua saída da escravidão do Egito. Com o sangue do cordeiro, né, que tinham assinalado lá na soleira das casas, com o sangue do cordeiro, um cordeiro perfeito, sem mancha, assim como Jesus é perfeito e sem mancha. Eles usavam o sangue desse cordeiro para marcar a soleira das casas e para ser livrado do anjo da morte que viria no Egito matar todos os primogênitos, né? Lá na Páscoa a gente fala disso. Eu vou botar nos comentários do canal o vídeo que a gente fala da Páscoa, tá? Vou anotar aqui para não esquecer, mas nós vamos colocar nos comentários desse vídeo. O que acontece? Só que neste momento Jesus anuncia uma outra Páscoa, né? Ele começa a anunciar uma Páscoa diferente, muito além do que era a Páscoa para os judeus, tá? Era o anúncio de outra Páscoa, na qual o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos liberta através dessa nova Páscoa da escravidão do demônio e do pecado. Então, além de falar da liberdade física, como eles celebravam, estavam sob o jugo do Egito, né, do faraó. Agora não, ele nos liberta de um jugo muito pior, que é o jugo do pecado, tá? Como era composta a cerimônia da Páscoa na época de Jesus? Antes de comer o cordeiro, né, porque eles matavam o cordeiro perfeito, sem mancha, ok? Passavam o sangue na soleira, mas antes de comer, na hora da refeição, que é o segundo momento, eu marco
a minha porta com o sangue do cordeiro e vou para refeição, vou comer esse cordeiro. Eles diziam uma bênção e tomavam um copo de vinho misturado com água. No segundo momento, eles traziam para a mesa ervas, o pão e o cordeiro assado, tá? Então, o pão sem fermento, né? Porque foi feito às pressas, então não deu tempo esperar fermentar. Essa é a memória. Nós estamos saindo do Egito correndo, não dá tempo esperar fermentar, tá? Então, sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro assado. Terceiro momento, explicava-se o significado daquilo, né, como eu estou fazendo agora, e se cantavam salmos, recitavam-se salmos, né? E tomava um segundo copo de vinho. No quarto momento, abençoava-se, partia-se tudo, o pão, que não era fermentado, e se comia. Depois de comer o cordeiro com ervas amargas, lavadas com as mãos, benzia-se um terceiro copo de vinho e bebia-se. Recitavam-se outros salmos, benzia-se e bebia um quarto copo de vinho e fazia uma ação de graças final. Eu esqueci de tirar o C aqui do ação, porque, como eu falei, o slide é de Portugal. Eles têm um C antes do cedilha na palavra ação. Então, no ponto 4, como Jesus disse lá, ele estava celebrando a Páscoa, né? Ele estava celebrando a Páscoa. No quarto ponto, certo? Jesus disse lá com os apóstolos, isto é meu corpo. Então ele acrescentou na bênção e antes de comer o pão, ele acrescentou, isto é meu corpo. No 5, antes de beber o vinho, ele acrescentou, isto é meu sangue, certo? Ele não se fez o 7, tá? Não se bebeu o quarto copo de vinho, e no final eles saíram saíram do local em busca do monte, para rezar, ok? A Luciana está perguntando, o Edson chegou, tá? O Edson, valeu Edson. A Luciana está perguntando, hoje as portas é marcado com giz? Não, tá? Esse costume de marcar portas com giz diz respeito ao Dia de Reis, logo depois do Natal, tá? Onde nós colocamos Melchior, Baltazar e Gaspar, né? Coloca o ano e tudo. Isso é um rito mais ligado ao Dia de Reis, né? Então não tem, eu desconheço, pode ser que até tenha, não sei, posso pesquisar, mas eu desconheço na Páscoa, tá? Vamos em frente. Ao dar o cálice, tá? Ao dar o cálice, fazei-o em memória de mim, Jesus diz, certo? Aí vamos começar com os conceitos que são fundamentais, certo? Dá ao mesmo tempo aos seus apóstolos a capacidade de produzir a transubstanciação. Então vamos lá. Quando Jesus pegou o pão e disse, isto é o meu corpo, ele não estava dizendo isto representa o meu corpo. Ele estava dizendo que isto é o meu corpo, tá? Então aquilo passou a ser o corpo de Cristo, tá? Quando Jesus Cristo diz isto é o meu sangue, ele
estava dizendo que efetivamente era o sangue. O vinho não é mais vinho, agora é o sangue de Cristo, com aspecto de vinho, mas a substância agora é sangue. Esse mistério, né, nós estamos falando nós chamamos, eu vou me concentrar porque eu estava lendo aqui os comentários, depois eu vejo. Nós chamamos de transubstanciação. É algo que a igreja sempre acreditou, porque Jesus Cristo disse, mas que esse nome transubstanciação só passou a ser usado em torno do século X depois de Cristo. Mas essa verdade sempre existiu da igreja, apenas foi atribuído o nome século X, século XI depois de Cristo, de transubstanciação, tá? E Jesus Cristo, quando diz fazer isto em memória de mim, ele está dizendo aos apóstolos que eles podem fazer essa transubstanciação em memória dele. Não só podem, como devem, tá? Então, na mesma ação, ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio. Quando ele diz aos apóstolos, vocês vão transformar isso em meu corpo e meu sangue, ele também instituiu o sacerdócio naquele momento na Eucaristia. Então, instituiu a Eucaristia naquele banquete de Páscoa, instituiu o sacerdócio, deu o poder para os apóstolos atuarem na pessoa de Cristo e poder transformar este pão e este vinho em corpo e sangue de Cristo. Ok? A Márcia Helena diz aqui, minha mãe marcava quando viva com sangue de frango. Essa daí é interessante, eu não conhecia também não, tá? Mas, pelo que eu sei, isso não é um costume, marcar com nada mais a soleira, tá? O nosso sacrifício já está consolidado na Eucaristia, então a Eucaristia ganhou um sentido, a Páscoa, depois da instituição da Eucaristia, ganhou um sentido muito maior e bem mais amplo e mais profundo do que a libertação celebrada pelos discípulos e por Jesus naquela época, tá? Nós estamos falando de vida eterna agora, tá? Não conheço esse costume de marcar na soleira hoje. Só os giz na época lá dos Reis Magos, tá? Vamos lá. Então, quando nós falamos de transubstanciação, nós estamos falando de transformar o pão no corpo de Jesus e o vinho no sangue de Jesus, tá? E aquilo é uma presença real para nós cristãos, para nós católicos. Ali é a presença real, é o próprio Cristo que está ali naquelas duas espécies, tá? Então, na Eucaristia, Cristo está verdadeira, real e substancialmente presente. Então, ali na Eucaristia, após a transubstanciação, está Jesus, ok? Nós temos alguns textos em João 6, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e 1 Coríntios 11, 23, são alguns exemplos de muitos outros, onde os cristãos celebram isso. Primeiro é instituído nos evangelhos, e aí você tem todos os evangelhos, e depois nas cartas de Paulo, em Atos, tem a celebração dos apóstolos agora, não mais com Cristo, em pessoa, em corpo, em figura de Cristo, mas agora com os apóstolos em persona Christi, transformando o pão em corpo, ou o pão em corpo de Cristo e o vinho com água no sangue de Cristo, ok? Cristo está presente
todo, completo, em cada uma das espécies, posto que ressuscitou, com o seu corpo está o seu sangue, em sua alma a sua divindade. Então, apesar de você ter o corpo e o sangue visualmente separados, ali está Cristo todo. Em cada gotinha, mililitro, em cada porção ínfima daquele vinho e em cada porção grama, miligrama daquele pão está Cristo todo, tá? Ah, se eu pego a hóstia e quebro no meio, numa metade está Cristo todo. Ah, se eu tomo só a hóstia, na hóstia está Cristo todo. Ah, se eu bebo só o vinho, no vinho está Cristo todo. Se eu pego a hóstia e quebro em 1 milhão de pedaços, em cada pedacinho desse está Cristo todo. Ok? Ah, me deram só a metade de uma hóstia, eu só peguei a metade de Cristo. Não, você pegou Cristo todo porque ele é infinito. O corpo dele é infinito, cada pedacinho daquele é infinito. Então está Cristo todo, ok? Em corpo, em sangue e em divindade, tudo, ok? E nós chamamos de presença ad modo substantiae, certo? Ou seja, completo em cada uma das duas espécies e em cada ínfimo pedaço delas. Temos que ter muito cuidado ao receber por conta disso. Ficou um pedacinho na minha mão, é Cristo todo. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Ok? Exatamente. A Iana Ribeiro, seja bem-vinda, comenta, né? Por isso temos que ter o maior cuidado em recebermos a hóstia. Perfeito. Vamos em frente? E vão perguntando caso surjam dúvidas. O pão, conforme na época de Jesus, tem que ser feito de trigo, né? O pessoal inventa macaxeira, inventa queijo coalho, não. É o trigo, certo? Para ser lícito, conforme o rito latino, que é o nosso rito, sem fermento. No rito oriental, eles usam fermentado, mas no nosso rito latino, sem fermento. Tem que ser feito recentemente para não ter perigo de estar corrompido, mofado. Ah, eu guardei ali, ficou mofado. Não, então tem que ser o mais recente possível, tá? O vinho é o vinho de uva, da videira. Ah, que o vinho que Jesus Cristo bebeu não tinha álcool. Mentira, não existe vinho sem álcool. O vinho é com álcool, tá? Então é o vinho, ok? Claro que existe o vinho específico, determinado pelas regras da igreja, mas é vinho, é um vinho. E também não pode estar corrompido, né? Agora de vinho batizado e tal, né? Vinho sem vergonha, vinho adulterado, não. Eu tenho que tomar cuidado para que aquele seja um vinho puro, um vinho da videira, da uva, ok? Eu tenho que juntar um pouco de água, como Cristo fez, tá? Porque saiu, isso recorda a lança que entrou no seu lado, como eu falei no começo da formação, que saiu junto água e sangue. Também representa a nossa união como povo a Cristo. Então, é a junção nossa com Cristo, a água com o sangue. Ok? Lembra que eu sempre falo que sacramento tem forma, matéria, ministro e sujeito. Então a matéria aqui é o pão e o vinho, tá? Vamos já falar da forma, tá? Antes de falar da forma, nós temos que lembrar que a missa, porque quando nós falamos de Eucaristia, a gente pode falar das espécies consagradas, consubstanciadas, feito a transubstanciação, mas nós temos que lembrar que é o sacrifício de Cristo que está ali.
a entrega de Cristo que está ali. Então, quando a gente fala de Eucaristia, a gente está falando de missa, porque a missa como um todo, que tem começo, meio e fim, tem as duas partes principais, tem os ritos iniciais, os ritos finais, são 4 partes. A gente falou disso numa formação lá atrás, vou anotar aqui para botar na observação, na descrição do vídeo, né? As partes da missa, a formação que nós fizemos há um bom tempo, tá? Então, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais, tá? Então, nós estamos falando da missa, quando não há como falar de Eucaristia sem lembrar da missa, que é o sacrifício, a celebração do sacrifício de Jesus por nós, tá? Para a nossa salvação. Foi instituído pelo próprio Cristo, como eu falei, na última ceia, mas não só, nem principalmente, né? É uma renovação desta cena, senão uma renovação mística e real da morte de Cristo na cruz. Então, esta cena é uma renovação do sacrifício que Jesus fez, que ele morreu por nós na cruz, muito embora é o Cristo já ressuscitado que é celebrado naquele momento na missa. Não mais o Cristo morto, nós vamos ver aqui, numa comparação que nós vamos fazer entre o sacrifício na cruz e o sacrifício eucarístico, ok? E é uma questão de fé, né? É a renovação incruenta do sacrifício cruento do Calvário. O que é isso, pelo amor de Deus? Eu já falei em outras formações, mas tem tudo a ver com esse momento e nós vamos repetir. Nós estamos renovando o sacrifício de Jesus de maneira incruenta. Esse sacrifício que foi cruento. O que é um sacrifício cruento? É um sacrifício onde houve dor, onde houve derramamento de sangue, onde houve sofrimento. Esse é o sacrifício cruento. Então, lá na cruz, Jesus fez seu sacrifício com dor, com sangue derramado, com sofrimento. Na missa, esse sacrifício, e na cruz tem morte também. Na missa, esse sacrifício não tem morte, mas não tem morte, porque Jesus Cristo já ressuscitou, é o corpo glorioso, não tem sangue, não há derramamento de sangue, não há sofrimento. Então é um sacrifício incruento. É até uma questão que Lutero, eu já falei isso outras vezes, dizia, olha, vocês são loucos, né? Como é que vocês fazem Jesus sofrer de novo, Jesus derramar seu sangue de novo? Vocês são muito cruéis. Na realidade, a Contra-Reforma diz que não há derramamento de sangue, não há sofrimento, não há dor nessa renovação do sacrifício, porque Cristo já foi ressuscitado, é o sacrifício. E eu gostaria de lembrar o que significa a palavra sacrifício. Sacrifício é entrega, certo? Não necessariamente significa dor, certo? É uma oferenda, o dicionário define como uma oferenda ritual de uma divindade, certo? Que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vida pela entrega da coisa ofertada. Então, sacrifício é um ofertório, é um oferecimento. No caso da missa, incruento, portanto, sem dor, sem sangue derramado, sem sofrimento. Ok? A Luciana pergunta, de que melhor maneira devo receber a carne e o sangue do meu Senhor?
Mais na frente, aqui nessa formação, nós vamos ter um momento que fala quais são as orientações da igreja sobre que de forma devemos receber, tá bom? Entendido cruento e incruento, se tiver dúvida me fale de novo que eu volto, tá? E vamos em frente. Vamos lá. Comparação, né? A identidade da missa com a cruz. É uma oferenda idêntica. A mesma oferta que Jesus faz na cruz, ele faz na missa. Ok? O sacerdote também é o mesmo, é o próprio Cristo que é o sacerdote. Lembre-se que aquele homem que está lá está na pessoa de Cristo. Certo? Só a maneira em que Cristo se oferece é diferente da cruz e da missa. São diferentes. Né? É um sacramento, com derramamento de sangue, que é incruento, e o outro é o incruento, que é na missa. Tá aí, vamos lá. Quais são as diferenças? Na cruz, Cristo se oferece mortal e passivamente. Se entrega. Ok? Na missa, ele se oferece imortal. É o corpo glorioso, é o Cristo ressuscitado. E é impassível. Ok? Na cruz, Cristo oferece diretamente. Na missa, ele oferece-se por meio do sacerdote. Na cruz, Cristo nos redime de todos os pecados e nos abre a salvação. Perpetua-se na missa e aplica-se-nos a redenção. Então, na missa eu perpetuo essa remissão, não é feita, é a perpetuação, não é uma nova remissão, tá? E aplicada a nós, ok? A Luciana, mais uma vez, Luciana, daqui a pouco a gente vai falar sobre a forma de receber, tá? Não vou antecipar agora não, tá? E a nossa amiga Cássia deu um alô aqui. Seja bem-vinda, Cássia. Vamos embora. Esse sacrifício, a sua essência consiste na separação, né? Então eu separo o corpo e o sangue do Senhor, duplamente consagrado, é consagrado o pão e é consagrado o vinho, com o consequente significado da sua morte. Então significa a sua morte, ele não está morrendo de novo, mas significa a sua morte. Ainda que na realidade, sobre ambas as espécies está Cristo completo. É aquilo que eu falei, embora eu tenha o pão, eu tenho o vinho, eu tenho separados o corpo e o sangue, ali está Cristo completo e todo. Igual um livro que tinha de programação, quando eu comecei a programar, eu trabalho com informática, e dizia assim, Delphi completo e total, né? Cristo está ali completo e totalmente, ok? O momento essencial da missa é, portanto, a consagração. Então, o principal momento da missa é o momento da consagração. Que momento é esse? Vamos já ver, tá? Tem um pouquinho de paciência sobre isso. A comunhão do sacerdote não pertence à essência da missa, ainda que sim à integridade do rito. Por isso, há de sumir ambas as espécies. Só colocando que o sacerdote comunga, mas isso não faz parte do rito essencial da missa. Mas como aquilo que foi consagrado no corpo e o sangue é consumido por ele, né? Ambas as espécies, né? Hão de sumir. Sobre a obrigação de celebrar a missa, a Eucaristia. Os sacerdotes devem celebrar o sacrifício eucarístico com frequência, certo? Recomenda-se a celebração diária, mesmo que tenha que se fazer sem fiéis,
Isso diz o Código de Direito Canônico. Então, o Código de Direito Canônico diz que o sacerdote tem que celebrar diariamente a missa, ok? Mesmo que não tenha fiéis. Antigamente, na antiga disciplina, dizia várias vezes a cada ano, pelo menos ao domingo e festa de preceito. Hoje, né, por razão do ofício, por causa de ter muitas pessoas, ter muita necessidade, então se passou a obrigar por todos os povos, os domingos, dias importantes assinalados, em geral e para cada diocese. Ok? Houve essa mudança por causa da intensidade mesmo. E a missa tem basicamente 4 fins. O fim de adoração, então nós adoramos a Deus na missa, ok? Nós damos graças a Deus na missa, daí vem o nome Eucaristia, que é El Charis, né? Ação de graças, ok? É feito no meio que nós chamamos de propiciatório, que é pelos pecados, certo? E impedido de alguma intenção, ok? Impetratório, né? Nós fazemos a petição, o pedido de algumas coisas, tá? Que correspondem aos fins do sacrifício do Calvário. O sacrifício que Jesus faz é uma adoração a Deus, uma ação de graças a Deus, é por nossos pecados e por nossas necessidades. É a mesma coisa desse fim, esse objetivo da missa. Mais uma vez, quando nós falamos de Eucaristia, estamos falando, não há como não falar da missa, que é o próprio sacrifício. Bom, a adoração e a ação de graças tem uma referência direta a Deus, né? Eu adoro a Deus, eu dou graças a Deus. Mas o desagravo aos pecados e os pedidos dependem de nós, né? Dependem de nós, são pecados nossos e pedidos nossos, não dependem, não fazem referência direta. Nós pedimos a Deus o perdão, pedimos as intenções, mas é uma ação nossa, tá? E os frutos da missa, eu digo, uma missa é feita, tem proveito desta missa, não importa onde você esteja. Toda a igreja que está na terra, militante, e no purgatório, purgante. Então, uma missa celebrada lá no Japão, o fruto dessa missa vale para mim também, que faço parte da igreja militante e pelos que estão no purgatório. Esse é o fruto geral. Tem um fruto especial, que é para aqueles que estão dando intenções para aquela missa, estão pedindo alguma coisa através daquela missa, que são os assistentes, como a gente chama. Tem um fruto chamado especialíssimo, que é aproveitado pelo sacerdote, é um fruto destinado ao sacerdote que celebra a missa, e ministerial, né? Que é aquelas pessoas pelas quais a missa é oferecida. Você faz a intenção no começo da missa, então você bota o 7º dia de alguém, pela morte de alguém, pela saúde de alguém, pelo aniversário de alguém. Então essas pessoas recebem este fruto da missa, tá? E a aplicação do ministerial só pode fazer o sacerdote celebrante pelos vivos ou pelos defuntos, tá? Então só o sacerdote oferece essa aplicação ministerial para quem você coloca a intenção à missa. Você coloca a intenção, mas é aplicada pelo sacerdote, ok? Luciana, de fato, nosso padre Daniel, que é pároco aqui da paróquia São João Paulo II, aqui no Guajiru, em Fortaleza, no Ceará, ele está de parabéns, que ele está celebrando via internet aí no YouTube
missas diariamente, 6 horas da manhã, tá? Depois eu vou botar aqui também o canal do nosso Padre Daniel, ok? Agora nós vamos chegar na estrutura da missa, tá? Nós vimos as missas parte por parte em outras formações, tá? Hoje nós vamos relembrar de maneira rápida e vamos aprofundar nessa segunda parte que a gente não viu ainda. Nós vimos os ritos iniciais, a celebração, a parte de liturgia, melhor dizendo, da palavra, que nós falamos muito sobre a Bíblia, várias formações, e agora vamos entrar na liturgia eucarística. Estamos agora na liturgia eucarística, tá? Então, fundamentalmente, a missa consiste em representar no sentido de voltar a tornar presente. Nós estamos tornando presente o sacrifício de Cristo na cruz, de maneira incruenta, oferecido de uma vez para sempre a Deus Pai pela remissão dos pecados. Tá? O sacrifício da cruz é sempre atual, renova-se em cada missa por meio dos sinais sacramentais que tornam realmente presentes o corpo e o sangue de Cristo, misticamente separados em pão e vinho, tá? E no altar o sacerdote, que é ministro, quem é o ministro do sacramento da Eucaristia? Nós chamamos de matéria, o corpo e o sangue, o pão e o vinho. Forma, nós vamos já falar da forma. Ministro, o sacerdote, em pessoa de Cristo. Então, sacerdote em persona Cristo. O ministro faz às vezes de Cristo e atua em seu nome e pessoa. Então, o ministro é o próprio Cristo na pessoa do sacerdote que está em pessoa, em persona Christi. Bom, eu falei lá atrás que a missa tem 4 partes. 2 menores, que é o rito inicial e o rito final, e as 2 grandes partes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia eucarística é onde está o núcleo central, é onde está o sacrifício. Tá? E a liturgia da palavra, ela dá uma prévia dessa reunião dos fiéis na leitura da palavra, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos Salmos e, sobretudo, do Evangelho, certo? Que é o Cristo, né? Que é o Logos, é o Verbo divino, tá? Cristo, que é o Verbo divino, está ali na palavra. Mas esses 2 atos constituem uma coisa só, liturgia da palavra intimamente ligada à liturgia eucarística. Lembre-se de dar o like aí no vídeo, de se inscrever no canal, de fazer sua pergunta, tá? E de divulgar. Aí nós vamos começar a lembrar, tá? Eu acho que eu passei um aqui. Esse daqui tem que ser na frente. Pronto. Quando nós entramos na liturgia eucarística, nós temos as orações eucarísticas. Lembrando, tá? Passei não, foi confusão. Tá aqui. A liturgia eucarística começa com o ofertório. Então, o que é que acontece no ofertório? Geralmente, quando você vai para a missa, o pessoal está cantando, você está aqui pensando na vida, né? Mas enquanto você está pensando na vida, o padre que está no altar está em seu favor ofertando os frutos, ofertando o que tem que ser ofertado lá no altar. Mais especificamente, o pão e o vinho. Então, para você que nunca teve a oportunidade de não ter canto do ofertório
escutar o que o padre diz, vamos ver o que é que o padre faz na hora do ofertório, tá? Ele pega a âmbula, certo? Nas mãos, onde está as espécies, as hóstias ainda não consagradas, ele diz, né? A âmbula, que também é chamada de píxide, é a mesma coisa, tá? Ele diz: bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, e para que nos se vai tomar pão da vida, né? E para que nos vai tomar pão da vida. E aí é para todo mundo responder: bendito seja Deus para sempre. Ok? Na sequência ele pega o cálice, antes coloca um pouquinho de água dentro do cálice que tem vinho e diz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Então, quando ele coloca água dentro do vinho, ele acabou de oferecer antes o pão, que vai se tornar o pão da vida. Depois ele pega o vinho, bota a água e diz que a partir daquela água a nossa humanidade, né, nós passamos a participar da divindade de Jesus. E Jesus, que era divino só, e também se tornou humano, tá? É aquela música belíssima, né, do Nelson Corrêa, que diz, né, fonte de misericórdia, que já não tem. Jesus, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Então nós passamos, através da água que mistura com o vinho, a participar da divindade de Jesus, que é muito maior do que nossa humanidade. Na sequência ele pega o cálice, que está com um pouco de água, tá? E diz: bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho de salvação. E todo mundo é para responder: bendito seja Deus para sempre. Na sequência, ele faz o quê? Ele fala que o nosso sacrifício é aceito por Deus quando temos um coração purificado, tá? Essa oração é o seguinte, tá? Ele faz a inclinação sobre o altar e diz: de coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. E ele continua, lembrando que essa oração é tirada do livro de Daniel, que fala do exílio na Babilônia, certo? E foi pronunciada por Azarias, tá? Na sequência, né? Às vezes ele coloca o incenso, ele incensa o sacrifício, o fruto do trabalho, o pão, o vinho, que é fruto do trabalho humano, ele incensa. Por que ele incensa, né? Às vezes, porque aquele incenso, aquela fumaça do incenso vai levar aquele sacrifício a Deus, tá? E aí eu tenho o momento seguinte, onde o padre lava as mãos. E por que ele lava as mãos? Antigamente, porque se ofertava alimentos e outros objetos e essas mãos podiam sujar, certo? Hoje, além de limpeza efetiva, a gente diz que era para purificar, no sentido também, além de lavar,
externamente purificar o espírito, tá? E o padre reza, enquanto está lavando as mãos, assim: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Que é uma oração que relembra o Salmo 50, versículo 4, que é um salmo de Davi pedindo perdão pelos seus pecados. É isso que acontece durante o ofertório, as orações que o padre celebra, fazendo a introdução da liturgia eucarística, tá? Mandando um abraço aqui pro Josélio, que está aí ligado no canal. Vamos em frente. Então, depois disso tudo, que acontece no ofertório, nós vamos dentro da liturgia eucarística para as chamadas orações eucarísticas. O que é que nunca falta? Uma ação de graças. O padre faz a ação de graças, que é o prefácio da oração eucarística. Ele faz a invocação ao Espírito Santo. A gente já falou, tem o nome de epiclese, tá? Que é uma invocação, epiclese significa invocar, chamar. No caso, ele está chamando o Espírito Santo, e a partir deste momento começa a transubstanciação. Aquele pão, aquele vinho passam a se transubstanciar em corpo e sangue de Cristo. Começa aqui, nesse momento da epiclese, quando ele diz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Espírito Santo, o vosso Espírito Santo, aqui a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Isso aqui foi tirado da oração eucarística 2. Aqui no Brasil nós temos 14 orações eucarísticas. Nós vamos falar das 4 principais, tá? Todo sacramento tem matéria, no caso da Eucaristia, o corpo, o pão, o vinho, o sangue, o pão e o vinho, um pouquinho de água, tá? Tem a forma, aqui eu começo a falar da forma, começa lá no ofertório, vai para a epiclese, tá? E continua de que maneira? Quando o padre relata as palavras que Jesus pronunciou na Páscoa, na última Páscoa dele, feita com os apóstolos, que é aquela parte, né? A gente vai colocar ponto a ponto aqui, tá? É feito, né? Isto é meu corpo, isto é meu sangue, nós vamos colocar ponto a ponto aqui. Após este momento, isto é meu corpo, isto é meu sangue, que a gente chama de consagração, tá? O padre faz essa memória, fazer isso em memória de mim, recorda essa paixão e a ressurreição de Cristo, e faz a oferta desse sacrifício também na oração eucarística. É feito durante a oração eucarística algumas orações sobre os vivos e sobre os defuntos, pela igreja, pelo Papa, pelos fiéis, por aqueles que morreram, certo? E termina com a doxologia. Quando eu fizer essa parte aqui do 3 e do 4, aí eu vou dizer vou ler para vocês o que é a doxologia, tá? Mas é aquele momento em que o padre diz lá no final da oração eucarística: por Cristo, com Cristo e em Cristo, tá? Eu tenho 4 orações eucarísticas, tá? Principais, é claro. No Brasil tem 14, certo? A primeira, que foi em torno do século IV e definitivamente no século VI, tá? A segunda, que foi inspirada em Santo Hipólito, tá? A terceira, que é de antigas liturgias, ressalta o aspecto de sacrifício da Eucaristia. E a quarta, que pode ser usado de várias maneiras, tem muitas orações antes do santo, tá? Basicamente isso, tá?
eu vou passar para a gente fazer logo essa parte sobre as partes da... já passou, deixa para lá. Então, já que eu não vou ler, eu vou ler só a doxologia, lembrando que a parte 3 aqui da oração eucarística, que diz respeito à instituição, né? Isto é meu corpo, isto é meu sangue, tá? E a doxologia é essa oração, né? Que diz: com Cristo, por Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Nós respondemos amém. Esse amém tem que ser o amém dos améns, porque ele encerra a forma da Eucaristia. Ali o corpo e o sangue viraram, o pão e o vinho viraram corpo e sangue, e ali é o amém. Tem um amigo meu que diz que é o gol de um jogo de futebol, né? É a parte mais importante ali. Esse amém tem que ser tudo o que aconteceu, amém. Ok? Vamos em frente então. Qualquer coisa, pergunta, nós vamos já chegar no que a Luciana quer, que é a questão de como receber. Já passamos pelas orações eucarísticas sobre recepção da Eucaristia. Lembrando que quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos intimamente ligados a Deus, certo? E por essa união, nós participamos, nós nos unimos também entre nós mesmos, tá? Então nós nos ligamos a Deus e nos ligamos aos nossos irmãos, porque é um banquete, é uma comunhão, daí vem o comunhão, né? Nós estamos unidos em comum, tá? A Eucaristia é o alimento perfeito para a vida sobrenatural. Sustenta a vida espiritual, como o fazem os alimentos materiais. Como os alimentos materiais sustentam nossa vida corporal, a biológica, a Eucaristia sustenta nossa vida espiritual. Aumenta a graça santificante, aumentam todas as virtudes, especialmente a caridade. Então, a Eucaristia está intimamente ligada à caridade, ao aumento da caridade. Ela perdoa as culpas veniais e reduz as penas temporais. Temporais, aquelas que nós vamos purgar lá no purgatório. É a dádiva de vida eterna que começa. Então a Eucaristia nos faz começar essa vida eterna, tá? E é o resultado, e tem como resultado da união do Senhor, que constrói a igreja, corpo místico de Cristo. Ele é o vínculo da unidade com todos os outros cristãos, tá? Ela é capaz de receber com fruto a Eucaristia. Quer dizer, nós temos esses frutos da Eucaristia. Quem for vivo, é claro, batizado, certo? E que não esteja em pecado mortal, certo? No século XII em diante não se dá Eucaristia para crianças que não estão no uso da razão. Aqui nós consideramos a partir de 7 anos, 7 anos para baixo não recebe a Eucaristia, tá? Nem a quem não tem consciência, demente, não tem capacidade de entendimento do que é a Eucaristia, tá? Se há consequência de pecado mortal, não basta comungar, fazer um ato de contrição perfeito. Então esse ato de contrição perfeito, para quem está em pecado mortal, não basta para se comungar, tá? Tem que ter a penitência, tá? A não ser em caso de necessidade grave, que é muito raro, em caso de morte, etc. Tá?
muito raro. E tem que se guardar um jejum eucarístico, ou seja, 1 hora antes de receber a Eucaristia, nada de comer nada. Pode beber água? Pode. Comer nada. A Eucaristia a Eucaristia não é necessário receber a Eucaristia para santificar, né, para ir para o céu, vamos dizer assim, não é necessário, tá? Como o batismo é necessário, a Eucaristia não é, tá? Mas para receber é preciso desejar receber, tá? Preciso desejar, tá? Como eu falei novamente, pode se dar sem a consciência em caso de morte, na iminência de morte, e com necessidade de preceito eclesiástico, todos os católicos, então, embora não seja condição de salvação, a Igreja recomenda que todos os católicos façam a comunhão, ao menos, depois da preparação, é claro, ao menos uma vez ao ano, no tempo pascual, tá? Tempo pascual, aqui que no caso pascal, desculpe, que vai desde a quarta-feira de cinza até o domingo da Santíssima Trindade, tá? Então tem bastante tempo, eu tenho a quaresma toda e a Páscoa toda para receber essa Eucaristia. É minha obrigação como cristão, tá? E aí chegamos onde a minha amiga Luciana falou. Antes eu vou colocar aqui. A Iana Ribeiro pergunta: em alguns lugares a Eucaristia é depois do crisma, né? Praticamente é um padrão, tá? Porque eu expliquei na formação anterior sobre crisma, eu vou colocar também o link da formação anterior sobre o sacramento da crisma, que antigamente você fazia praticamente só batismos de adulto. Então você fazia o batizado, a crisma e em sequência a Eucaristia, tá? Com a questão do batismo de crianças, que eu falei porque lá na formação que a gente deu há 2 quartas-feiras sobre batismo, eu vou colocar aqui também o link na descrição, o que é que acontece? Se batiza crianças, tá? Na sequência, a partir dos 7 anos, a criança pode receber a Eucaristia, mas só pode receber o sacramento da crisma a partir dos 15. Então, por isso que essa ordem se inverteu, tá? Porque a confirmação necessita de mais formação do que a Eucaristia, vamos dizer assim. Eu tenho que ter um conhecimento mais profundo da fé para receber a confirmação, ok? Mas qualquer dúvida tu vê, Iana, nas outras formações que tem sobre batismo e sobre crisma, que eu explico isso bem direitinho, tá bom? Sobre o que a Luciana perguntou. Então vamos lá. Eu tenho 2 formas de receber, no caso, 3 formas colocadas de receber a Eucaristia. Primeiro, eu posso receber de pé na mão, certo? O fiel se aproxima do ministro, põe a mão esquerda sobre a direita, para que depois facilite pegar a hóstia com a mão direita, pego a hóstia e levo à boca, ok? Essa é uma forma prevista e é a forma, vamos dizer assim, normal, é a forma ordinária, tá? Mas eu posso receber também de pé na boca. Como é que funciona? Me aproximo do ministro que vai me dar, coloco as mãos viradas para cima, à altura do peito, não coloco aqui, as mãos viradas para cima, colado no peito, para evitar que ele pense que eu vou botar
para receber na mão, então eu coloco viradas por peito, na altura do peito, aliás, e eu estendo minha língua. Eu estou com a dificuldade porque minha língua, depois que eu tive o câncer na língua, ficou pequenininha. Então eu tento colocar o máximo para fora. Coloco a língua para fora e o ministro repousa a hóstia sobre a língua. Terceira forma, de joelhos e na boca. O fiel se aproxima do ministro, fica de joelho, com as mãos viradas para cima na altura do peito e estende a língua para receber e o ministro repousa a Eucaristia. É importante lembrar que o fiel que vai comungar, ao aproximar-se do ministro, espere que ele diga o corpo de Cristo. E aí você responde amém. Só depois é que você comunga, sempre em frente ao ministro. Ministro aqui eu digo quem vai ministrar, ou sacerdote ou ministro extraordinário da Eucaristia. Nós vamos já falar dos ministros. Lembrando que a igreja não obriga ninguém a comungar de pé ou na mão. É o ordinário. De pé e na mão é a forma ordinária. E a igreja não proibiu nenhuma das outras duas formas, seja de joelhos ou em pé na boca, certo? Isso quem escolhe como quer receber é o fiel. É claro que nessas épocas de pandemia, o nosso bispo deliberou que não vai ser colocado a hóstia na boca, para evitar que haja qualquer contato com saliva, etc., e transmita o coronavírus, o Covid-19, para outras pessoas. Então, nosso bispo local tem esse poder, ele determinou que a forma ordinária vai ser padrão, na mão, tá? Depois isso vai ser liberado novamente. Quando for em duas espécies, aí não. Em duas espécies só tem uma forma de receber. Aliás, duas formas. Ou em pé na boca ou de joelho na boca. Quando o padre pega a hóstia e embebe do vinho, o corpo e o sangue de Jesus, aí não pode botar na mão. Não pode ser na mão, tá? A gente pode concluir que a Eucaristia significa ação de graças e ele é o alimento da alma. Através dele passamos a caminhar com mais força rumo à salvação. O importante é comunhar com convicção que Jesus é o sacramento da Eucaristia e que é um grande presente dele a nós. Luciana e Márcia, está esclarecido aí a questão de como comungar? Espero que sim, qualquer coisa eu coloco aqui nos comentários. E eu vou acelerar porque nós já estamos bem adiantados. Primeira comunhão pode ser dada à criança quando tem um suficiente conhecimento, depois de uma preparação cuidadosa, aqui estipula depois dos 7 anos, para que elas entendam esse mistério, né? Isso é o que diz no Código de Direito Canônico. Em caso de perigo de morte, só é necessário que tenham capacidade de distinguir o corpo de Cristo de um alimento comum, tá? É preciso, no caso de morte não, mas que tenha o uso da razão, e é preciso que se faça a confissão antes de receber a primeira comunhão, tá? E ok, viu? Qualquer coisa você consulta lá as outras formações. Quem é o ministro ordinário, certo? Aliás, não é isso não. Normalmente não se pode comungar mais de uma vez no mesmo dia, tá? Isso é o normal. Mas se você fez, certo? E está participando dentro de outra missa, assistiu 2 missas no dia, ou então comungou uma vez e depois foi à missa, dentro da missa você pode comungar uma segunda vez, tá?
Quem é o ministro ordinário é o bispo, o presbítero, o diácono, o padre, o pároco, são esses que são os ministros ordinários. E existem os ministros extraordinários, que são aqueles ministros que se preparam para fazer isso sempre com a orientação e sob a tutela do pároco e depois de uma preparação, no caso nosso aqui, feita pela região, né, episcopal a qual cada paróquia pertence. Tá? E tem que ser legitimamente delegado, né? Tem que ser destinado a isso. Não é, eu quero fazer. Não, tem que passar por uma preparação e o padre, o pároco da paróquia, indica você para fazer essa preparação. Certo? Basicamente é isso. Bom, depois de consagrado, como fazer o que a gente chama de reserva eucarística, o que sobrou de corpo, de hóstia consagrada depois da missa, né? O vinho não sobra, porque o padre tem que beber sempre o vinho que foi consagrado, ou quem destinar, mas o pão, né, a hóstia, às vezes sobra. Então, segundo o Código de Direito Canônico, eu tenho que reservar no lugar digno e seguro, num tabernáculo, lembrando lá o Antigo Testamento, onde ficava a Arca da Aliança com a Sagrada Escritura. Então, realmente é um sacrário, que a gente chama, onde fica dentro de uma píxide, que é a âmbula, né? A âmbula e sobre o corporal, né? Que é um dos elementos que compõem me faltou a palavra, né? Os objetos eucarísticos. Está lá um pano, né? Um paninho chamado corporal. Tem que ter uma lâmpada sempre acesa e ardendo, por isso que não pode ser uma lâmpada fixa, é aquela lâmpada geralmente que trepida, ou então uma vela, tá? E tem que ser renovadas continuamente. Eu não posso deixar lá eternamente não, pelo menos a cada 15 dias tem que ser utilizada e substituída por novas, tá? Meu povo, basicamente é isso. Espero que eu tenha trazido para vocês um conjunto de elementos bem interessante. Qualquer dúvida, você nos procura, tá? Eu vou fazer as referências de onde eu peguei esses materiais, além do próprio catecismo da igreja. Como eu falei, eu peguei nesse site que foi feito em Portugal, né, que é inicteol.googlepages.com. Eu peguei alguns slides de um material da Paróquia Militar do Oratório do Soldado, em São Francisco de Assis, de um blog chamado catequesematerial.wordpress.com e do site do padre Reginaldo Manzotti, um artigo que ele tem lá sobre a missa, tá? Além de outras referências do próprio catecismo da igreja, tá? Espero que tenha sido esclarecedor. Para mim foi muito bom estudar mais uma vez sobre a Eucaristia. Tem vários outros aspectos sobre a Eucaristia que nós podemos utilizar, mas esse foi o que eu achei mais propício e apropriado para vocês receberem aí, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou fazer a ediçãozinha tirando a parte que eu fiquei sem falar. Dê o like no vídeo, divulgue esse vídeo, né, para novas formações. E Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Um beijão, tá? Saudades do pessoal da minha turma aí de catequese de adultos. Tá bem pertinho da gente voltar a se encontrar. Um beijo e até a próxima.
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo.